amigo, gente. Esse daqui é meu amigo. E eu vou trollar ele. Sabe como? Vou jogar ele da montanha. Então vamos lá correndo. Quando chegar lá na montanha eu volto com vocês. Eu volto com você. Eu volto com você. E eu volto com você. Não tá indo. Voa. Eita, poxa. Legal. Legal. Legal.